Bom, tem uma herança sobre genética e hereditariedade que fala sobre o padrão de pelagem em cachorros. A questão ela fala sobre uma característica chamada de padrão de melagem Merle. O que ela fala? Que existem dois pigmentos associados à pelagem dos cães, que é a eumelanina e a feomelanina. A primeira está relacionada a preto e a marrom nos pelos, a eumelanina, e também nos olhos, canais auditivos, nariz, entre outros. Enquanto a feomelanina, responsável pelos tons de caramelo e vermelho. O alelo dominante, aí está a informação importante, o alelo dominante do gene Merle M interfere na produção da eumelanina, que é aquela que vai possibilitar a cor preta e marrom, de forma aleatória, gerando um padrão de pelagem marmorizada. Então, cachorros da pelagem Merle vão ter a pelagem marmorizada. Entretanto, a falta de eumelanina nos olhos e ouvidos em cães Merle homozigotos, eu sei que o gene dominante Merle, ele vai afetar essa produção de eumelanina. Quando ele está presente, ele causa essa pelagem marmorizada. E quando ele está na sua forma homozigota dominante, ele gera problemas de saúde graves, como cegueira, surdez canina e tudo mais. Então, eu montei aqui embaixo um esqueminha só para ficar claro. Eu tenho o padrão de melagem Merle, tá? O padrão de melagem Merle. Esse padrão de melagem Merle, ele pode se apresentar em função de dois genótipos. Quais são os genótipos aqui? Eu tenho o genótipo... Deixa eu colocar o amarelo. Eu tenho o genótipo homozigoto dominante. Quando eu tenho esse genótipo homozigoto dominante, eu tenho complicações, que a questão trouxe, e eu tenho o genótipo heterozigoto. Nesse caso aqui, esse genótipo heterozigoto vai ter o padrão Merle, mas ele não vai ter as complicações que a questão disse. E eu tenho o padrão de coloração não afetado, que a gente tende a chamar de normal, que é aquele indivíduo homozigoto recessivo. Percebam que quando o dominante que leva o padrão de coloração Merle, ele está em dose dupla, a chance de ter complicações é maior, porque você acaba afetando a produção daqueles pigmentos. E aí a questão traz uma historinha. Qual é a questão a historinha que a questão traz? Ela bota o seguinte: um criador de cães tem uma fêmea Merle, filha de uma fêmea não Merle, com um macho Merle, e deseja obter filhotes com padrão de coloração Merle, sem correr o risco de esses filhotes venham apresentar problemas de saúde. Eu montei essa historinha que a questão trouxe na forma de um heredograma, que é aquela representação gráfica sobre uma herança em uma família. Então eu montei aqui um heredograma. Para quem não lembra o que é heredograma, tu tem círculos representando o sexo biológico feminino e o quadrado, o sexo biológico masculino. E eu trouxe a historinha aqui. Qual era a historinha? Que tinha uma fêmea, essa fêmea aqui, essa fêmea Merle, eu pintei ela porque ela é afetada pela característica Merle, sendo filha de uma mãe não Merle e um pai Merle. Com essas informações eu consigo dizer qual é o genótipo deles. Eu coloquei o M aqui, mas eu vou permanecer esse M aqui. Eu vou mudar só aqui para ficar claro o entendimento. Mzão, 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 Mzinho, e aqui Mzinho, Mzinho. Só para ficar uma coisa a ver com a outra. E aí eu tenho a família, uma fêmea Merle, uma mãe não Merle e um pai Merle. Com essas informações eu consigo dizer qual é o genótipo deles, ou pelo menos deduzir. Como assim? O que a gente sabe sobre a mãe? Que a mãe não tem a característica Merle. E o que eu sei sobre a pessoa que não, o cachorro que não tem a característica Merle, ela é um indivíduo não afetado, é um indivíduo normal, ou seja, homozigoto recessivo. Então eu tenho certeza que ela é homozigoto recessivo. Por quê? Porque ela não tem a característica. O pai, ele tem a característica. Só que aí tem um problema. A gente não sabe com certeza de dizer
qual é o genótipo dele, se ele é homozigoto dominante ou heterozigoto. O que eu sei é que ele tem pelo menos uma cópia desse Mzão, desse M dominante. E o outro eu não sei, é justamente o que a questão pede. E sobre essa fêmea, filha, eu sei dizer qual é o genótipo dela. Como? Eu sei que ela é Merle. Se ela é Merle, eu tenho certeza que ela tem um Mzão, porque essa é a condição para ser Merle. E o fato dela ter um Mzinho é porque só esse Mzinho que ela herdou da mãe. Ela só tinha essa chance de herdar o Mzinho da mãe. O Mzão ela herdou do pai. Então eu sei que esse é o genótipo dela. E aí vamos ver o que a questão pergunta. A questão pergunta, para que aconteça isso, de eles terem filhotes Merle sem problemas de saúde, é recomendado que esse cruzamento seja realizado com um macho. Ele pergunta qual é o genótipo desse macho aqui. Bom, eu já sei que o macho ele é Merle e que ele tem pelo menos uma cópia do dominante. O que eu vou fazer? Excluir aquelas alternativas em que diz que o cruzamento precisa ser com um macho homozigoto recessivo. Portanto, eu elimino a A, eu elimino a D. Sobra B, C e E. E aí eu posso ir testando. Eu posso ir testando os cruzamentos. Por exemplo, eu vou testar aqui o cruzamento da letra B. A letra B está dizendo que é para me cruzar aquela mãe com um macho heterozigoto. Se eu cruzar essa mãe com esse macho heterozigoto, o que eu vou ter? Eu vou ter filhotes ou heterozigotos ou vou ter filhotes homozigotos recessivos. E aí a gente tem que ter um cuidado, porque se tiver um indivíduo homozigoto recessivo, ele vai ser normal. E o que a questão está pedindo? A questão está pedindo filhotes de coloração Merle. Então eu já elimino a letra A. E também elimino por um outro motivo, porque ele está dizendo que ao cruzar com esse macho aqui, a chance de nascer um filhote com as características fenotípicas desejadas, ou seja, Merle, é de 75%. Não, aqui vai ser 50% de chance de nascer Merle e 50% de chance de nascer não Merle. E aí eu vou testar agora a letra C. A letra C ele fala o seguinte, é para me cruzar essa fêmea com um macho heterozigoto. E o que vai sair daí? Visto que metade dos filhotes serão homozigotos recessivos e a outra metade apresentará as características desejadas. Opa! Tá certo esse cruzamento da letra C? Tá certo esse cruzamento da letra C, mas tem um problema. Não atende ao requisito da questão, não está no comando da questão. A questão quer somente filhote de coloração Merle. Obter filhote de coloração Merle. Ela só quer Merle. Na letra C, está dizendo que vai aparecer homozigotos recessivos normais e a outra vai ter a característica desejada. Então, não atende o que a questão quer. E aí eu olho para a letra E. A letra E fala o seguinte, que eu vou cruzar com machos homozigotos dominantes. Bora fazer esse cruzamento aqui? Letra E, eu vou cruzar fêmea com indivíduos homozigotos dominantes. O que eu tenho de resultado aqui? Somente o genótipo heterozigoto. O que eu sei sobre o genótipo heterozigoto? Que será o quê? Merle. E o que a questão está pedindo? Que o casal tenha somente filhotes Merle sem complicações, ou seja, heterozigoto sem complicações. E aí o nosso gabarito acaba sendo a letra E. E é isto. Obrigado.